aqueles que estão em greve, porque muitos não estão. Nós temos, portanto, uma divisão, há professores que estão fazendo a greve e outros que não estão, mas esperamos que aqueles que estão em greve entendam e compreendam que o governo está fazendo o máximo possível e que este é um governo que tem apenas 4 meses. Né? Ele é um governo para 4 anos, então nós não temos que esgotar toda a pauta e em nenhum lugar do mundo um governo em 4 meses pode consertar os erros, as falhas e cobrir as lacunas e as insuficiências que vêm herdadas de décadas. A gente tem que ter isso de forma progressiva. Esse diálogo está acontecendo de maneira respeitosa e a gente espera chegar a um bom termo. Essa é a nossa expectativa. Outra questão é em relação aos aprovados, né, na SEDUC do exame de 2018 que ainda não foram convocados. O senhor tem uma posição, uma resposta para eles? Nós temos que também na SEDUC respeitar os parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal. E os contratos temporários vão se encerrar no mês de junho. Nós não podemos chamar os concursados sem que a gente tenha a finalização dos contratos temporários. Mesmo assim, nós vamos procurar antecipar aqueles atos preparatórios, quer dizer, os atos de convocação, de apresentação de exames médicos, a partir do final deste mês, começo de junho, para quando necessariamente eles tenham que ir para a escola, já estejam devidamente aptos. O processo de convocação formal, ele pode acontecer de maneira mais rápida, mas a gente sabe, se um determinado professor ele é convocado, mas ele desiste da convocação, você tem que chamar o professor que vem em seguida na ordem sequencial de aprovação. E não é fácil, especialmente no interior, fazer isso, porque tivemos áreas muito complicadas, como por exemplo da educação indígena, com mais de 200 vagas, só 4 aprovados. Então nós vamos ter que também, concomitantemente, preparar um processo seletivo de contratação temporária em paralelo ao chamado dos professores. Isso é um quebra-cabeça. Infelizmente a greve nos atrapalhou nesse momento, mas a gente espera que essa greve ela termine, ela seja encerrada e a gente possa efetivamente resolver essa situação de maneira definitiva. E que pé está a greve, secretário? Houve um impasse, né? Porque nós temos professores que aderiram à greve e temos professores que não aderiram à greve. Então, nesse momento, nós temos muitas escolas funcionando normalmente, em que os alunos não estão tendo prejuízo, e temos as escolas funcionando parcialmente, onde haverá necessidade de reposição parcial, e temos escolas totalmente fechadas. Praticamente a SEDUC administra hoje 3 situações. Os administrativos não entraram em greve, eles entenderam que era melhor o caminho do diálogo e estão conquistando vários avanços através do diálogo. Realmente a greve poderia ter sido evitada, mas ela é um fato, a gente reconhece, e nós estamos conversando, dialogando sob orientação do governador. Hoje vai haver mais um diálogo e a gente espera que a categoria compreenda. O governo tem apenas 4 meses de existência, recebeu uma situação fiscal muito ruim. A situação nacional e local da economia não melhorou nesse período. Todos nós sabemos, vocês são profissionais da imprensa, ontem se anunciou um dado muito negativo, uma queda da produção industrial do Amazonas de 10%. O Amazonas é, portanto, no Brasil, o segundo estado com pior desempenho nesse quadrimestre na produção industrial. E todos nós sabemos quanto dependemos da Zona Franca de Manaus. Então nós precisamos dar um tempo ao governo do Amazonas para que ele possa encontrar as medidas fiscais, e essas medidas já estão sendo tomadas, para aumentar a arrecadação e poder com isso ter um desempenho que garanta os ganhos indiretos para os profissionais da educação. Sabemos que não podemos ir além dos 4,73, infelizmente não é possível do ponto de vista legal, mas estamos tentando encontrar alternativas. E, exemplo, o auxílio localidade. O auxílio localidade está congelado desde 2003, em R$30. O professor do interior, portanto, ele é um injustiçado. E não é uma injustiça provocada por este governo, vem desde 2003. Mesmo com a greve do ano passado, essa injustiça não foi corrigida. Então o governo do estado está se propondo a iniciar a correção
dessa injustiça. Não vai corrigir isso de uma vez, mas iniciar progressivamente, de maneira escalonada, a correção da injustiça dos servidores do interior não terem o auxílio localidade reajustado desde 2003, um valor ínfimo que foi congelado, mas não tem, evidentemente, como fazer uma mudança abrupta. Então nós vamos escalonar essa mudança, essa proposta de mudança. Há outras injustiças a serem corrigidas, Patrick. Olha, por exemplo, a questão do Vale Transporte. Hoje, ele só é outorgado aos professores da capital que têm uma carga de trabalho de 20 horas. Mas os professores de 40 horas, muitas vezes, trabalham em 3 escolas diferentes. Então, nós nos propusemos também, na negociação, a corrigir essa injustiça para que os professores de 40 a 60 horas também ganhem o Vale Transporte, né, que é um elemento essencial aqui na capital. E estamos com as progressões horizontais, as progressões verticais e com as discussões que são discussões mais pedagógicas, mas interferem no dia a dia do professor, como a questão da hora de trabalho pedagógico, que em algumas escolas é executada de uma forma que os professores entendem que está equivocada. E nós vamos trabalhar para corrigir esses erros, essas falhas nas escolas de Manaus. Secretário, o senhor falou ainda há pouco que hoje haverá uma reunião decisiva. Essa foi a frase que o senhor disse, uma reunião decisiva entre grevistas e governo. O que o senhor espera desse encontro? Eu espero que a razoabilidade, o bom senso, o senso de entendimento prevaleçam, porque afinal de contas nós estamos todos no mesmo barco. Nós somos amazonenses, nós vivemos no mesmo estado, há ameaças contra a educação em nível nacional, projetos tramitando para acabar com a vinculação, com a garantia de 25% dos recursos para a educação. Isso seria muito complicado, porque poderia colocar em risco todos os avanços, ainda que em alguns campos eles tenham sido avanços insuficientes, mas eles foram avanços. Nós tivemos uma situação muito pior no passado em relação à educação, então nós precisamos continuar avançando. Que prevaleça então um clima de entendimento, não de rivalidade. Não é um cabo de guerra, não pode ser um cabo de guerra entre governo e professores. Por que o senhor considera decisivo? É porque nós estamos conseguindo que a Cefaz nos dê o máximo que é possível do ponto de vista fiscal para essa negociação. É claro que eu, como secretário de Educação, gostaria que, e o governador da mesma forma, nós gostaríamos de ir além, nós gostaríamos de atender essas reivindicações e até acrescentar outras, mas nós não temos as condições financeiras, orçamentárias e fiscais para alcançar os sonhos em 4 meses de governo no meio de uma crise nacional. Então, hoje, eu espero que a gente consiga, no entendimento, avançar, para que os representantes das categorias possam conversar com os professores e mostrem que o governo teve boa vontade e que se não pode ser tudo aquilo que eles estão pretendendo, que é justo, mas que não é possível, mas que o avanço oferecido pelo governo, ele é palpável, ele é real e ele tem perspectivas de curto e de médio prazo. Nós temos que entender que a vida não se encerra no mês de maio, que nós temos uma progressão. Este é um governo que foi eleito por 4 anos. A negociação com este governo, portanto, ela não precisa se dar em tom dramático, em tom de que se não conseguirmos agora tudo o que queremos, não vamos conseguir mais. Não é isso. Nós vamos continuar dialogando, tem o plano de cargos, carreiras e salários, tem as medidas que a Cefaz vai adotar para melhorar a arrecadação, tem a esperança de que hajam mudanças positivas na economia. Então é aquela coisa. O que nos preocupou muito é essa exacerbação de clima, de entender que como se fosse um governo que estivesse no seu meio, no seu final. Esse governo está iniciando e eu espero que agora, com todo esse diálogo, com toda essa vontade de propiciar um ambiente bom para o entendimento, todo mundo comece a compreender. Ontem, por exemplo, vieram professores que trabalham em escolas, convidados por entidades que não estavam participando das negociações, para ouvir as razões da Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda mostrou de maneira didática a situação fiscal, a situação financeira, o orçamento. Nós mostramos recursos do Fundeb, nós não tivemos crescimento no Fundeb compatível sequer para os 9,38 de janeiro, quanto mais para os outros avanços. E aí a gente percebe, os representantes estão entendendo. É preciso que a base da categoria compreenda que não há aqui uma guerra.
a uma discussão democrática e que este governo tem 4 meses de existência e que nós temos 4 anos para novos avanços. Obrigado, secretário, pela participação aqui no Atual. Eu te agradeço. Muito obrigado. Um abraço. Qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no Atual. Atual e você, compartilhando a verdade.